O que importa é a sua vontade e disposição para obedecer a ordem do Senhor, conforme encontramos em Isaías capítulo 6. Estão dispostos a pegar seus talentos, colocar no altar e dizer: aqui estou, Senhor, envie-me. Foi um momento doloroso demais. Mais doloroso do que eu gostaria de lembrar. Eu achava que não tinha nada a oferecer a Deus além de uma sucessão de fracassos. O que ele poderia querer de mim? A resposta dessa pergunta talvez o surpreenda. Porque existe uma força que pode vir da fraqueza. Existe uma força escondida no fracasso. Você pode achar que não, mas existe. Eu sou a prova viva. Cadê a mamãe? Está no morro com seu pai. Estão quase prontos para mudar a casa. Eles vão mesmo? Não vá ter nenhuma ideia de jirico. A sua mãe disse para você ficar aqui e fazer suas tarefas. Já tá tudo feito. Josh, volta aqui. Eu já sabia havia algum tempo que eles iam mudar a casa, mas não sabia exatamente quando. Eu estava tão entusiasmado. Como é que iam fazer isso? Eu era criança, não sabia de nada. Será que um helicóptero ia descer do céu? Ou aviões sobrevoariam para içar a casa e levá-la embora? Essa casa me pertence e vai ficar aqui! E eu quero vocês fora da minha propriedade! Ao trabalho. Ah! Você não vai fazer nada? Quero esses homens fora da minha propriedade! Lamento, Wilmot. Segundo este mandado, essa casa agora pertence ao Júnior e ele pode mudá-la se desejar. Fui eu que construí! E a prometeu ao seu filho. Não prometi nada! Você estava bêbado demais para se lembrar. Eu tenho testemunhas. Venham, vamos tirar esses arbustos. Não vai tirar arbusto nenhum! Sai daqui! Não façam isso! Wilmot! Eu não fazia ideia do conflito que se revelava naquela manhã. Eu só calculava que a multidão que vi no alto do morro queria dizer que íamos ter algum tipo de comemoração. Mas em vez de festa, eu dei de cara com a desgraça e a má situação da minha família, se revelando diante de todos os nossos vizinhos e supostos amigos. Tinham comparecido em apoio ao meu irmão Júnior contra os nossos pais. Foi uma vergonha muito grande, um constrangimento. E alguma coisa dentro de mim se partiu naquele dia. Me deu um branco, minha cabeça ficou anestesiada. Acho que foi um colapso emocional, porque eu não me lembro do que houve nos minutos seguintes. Mas lembro da minha última ideia. Me recordo que desci o morro correndo, chorando e gritando na frente de todo mundo. Tudo mentira! Se importasse, não faria isso comigo!
Você já se sentiu abandonado? Te odeio, Deus. Te odeio. Já se sentiu como se ninguém ligasse se você está vivo ou morto? Eu te odeio, pai. Foi assim que me senti aos 11 anos de idade, quando me escondi no silo. Achava que não tinha ninguém a quem recorrer. Te odeio. E fiquei furioso. Fiquei com raiva de Deus, se é que ele existia. E o amaldiçoei. Eu o xinguei de todos os palavrões que conhecia. E xinguei meu pai também, porque achava que ele tinha me abandonado. Meu pai era alcoólatra. Era o bêbado da cidade. Minha mãe era tão obesa que era praticamente inválida. Uma das minhas irmãs cometeu suicídio. Minha outra irmã entrou no exército só para se afastar de casa. Meu irmão mais velho, Wilmot, ele acabou processando os meus pais em um tribunal. Eu não era muito feliz em casa. E eu me lembro tantas vezes de sentir solidão, como se estivesse totalmente sozinho. Fiquei umas 3 horas naquele silo, talvez mais. E ninguém apareceu à minha procura. Por fim, fiquei com tanta fome e sede que subi e fui para casa. Bati a porta na cara de Deus naquele dia. Eu acho que o que doeu mais foi que eu não quis nunca mais ir à casa de nenhum amigo meu. Sentia tanta vergonha. Acho que desisti da ideia de que o amor é paciente, ou bom, ou mesmo que alegra com a verdade. E para ser sincero, nunca pensei que essa porta fosse voltar a se abrir. Josh, o que faz aqui? Começa a trabalhar, garoto. Vai logo. Muito bem! Vacas! Vamos, andem logo! Vamos! O que é que esse homem está fazendo com essas vacas agora? É pior do que lidar com criança. Maldita bebida.
Eu tenho mais o que fazer. E tenho que vir aqui fora para fazer o seu serviço também. O que é que tá vendo aqui? Ah, meu Deus, de novo não. Wilmot McDowell tá ordenhando as vacas ou querendo matar elas. Eu tenho as minhas coisas para fazer. Agora eu vou ter que fazer tudo por aqui. A única coisa que você faz é mudar cada vez. Seu bêbado inútil. Essa vaca tá esgotada, olha só isso. Não consegue nem cuidar de uma vaca, pelo amor de Deus. Para sua gorda, toma, fala você aqui. Já fez mais. Já fez o serviço, já? Eu te mato! Tá ouvindo? Eu te mato! Eu juro que você vai pagar! Não, Josh! Você vai ver! Josh! Josh! Mãe! Você não aguenta, você não aguenta! Vai buscar o Wayne! Mãe! Mãe! Ele vai mudar, filho. Eu sei que ele vai mudar. Vai buscar o Wayne, vai. Vai. Chorar não vai adiantar nada, Josh. Wayne Bailey estava acostumado a ver meu pai bater na minha mãe. É sua mãe de novo, não é? E se acostumou com os meus pedidos de ajuda. Ele trabalhava na casa porque mamãe era lenta e obesa demais para a maioria dos serviços domésticos. Acho que ele sabia cuidar bem dessas coisas. O problema era as outras coisas que ele fazia. Quando se tratava de lidar com meu pai, eu não precisava da ajuda do Wayne nem de ninguém. Quem é criado na roça aprende a fazer muitas coisas na infância e também fica muito forte. Quando sabia que os amigos pretendiam se aproximar da nossa casa, eu mesmo cuidava do assunto. Em parte para evitar constrangimentos, porque o meu pai estava sempre bêbado, e em parte para retribuir o que ele fazia com a minha mãe. Josh, fica aí! O que? Josh, eu não queria. Josh, eu sou teu pai. Josh! Que porcaria de pai é você? E não dê nenhum pio. Entendeu? Olá, senhor e senhora O'Brien. Olá, Josh. Cadê o seu pai? Ele, teve que ir pra cidade. Mas a mamãe tá em casa, tá esperando vocês. Oh, obrigada, Josh. Entrem, amigos. Entrem. Eu tô aqui tirando o frango do forno. Podem ficar à vontade. Eu deixava meu pai passar a noite no celeiro. Nem sei quantas vezes fiz isso. Mas eu faria qualquer coisa para humilhar ele. Me lembro bem
de vê-lo sair para esconder as garrafas de vinho. E depois eu ia urinar nelas. Uma vez a polícia me puxou de cima do meu pai. Quando eu tentava afogá-lo dentro da banheira, eu o odiava tanto. Eu ia para o banheiro e metia a cabeça dele. A cabeça dele no vaso e dava descarga. Na infância, o que eu sempre quis era impedir o meu pai de ficar agredindo a minha mãe. E não consegui. Ele nunca me castigou diretamente, embora pudesse, afinal eu era uma criança. Acho que quando estava sóbrio, muito embora não ficasse muito tempo sóbrio, devia perceber o que estava fazendo com minha mãe e a família. Acho que se envergonhava, não tenho certeza. Mas a vida continuava. Você passa isso pra mim, por favor? Uma Mais fome. mole. Obrigado. Tá muito Tá bem bom. gostoso. Os pãezinhos estão aí? Acho que vai trazer mais coisa. Você vai comer. Ah, olha eles aqui. Muito bem, rapazes. Pãezinhos quentinhos pra vocês. Obrigado. Obrigado. Passa um pra mim, por favor. Passa pra lá. E passa a Pode pegar. manteiga também, por favor. E, Josh, seu pai e eu vamos conversar com você Mais um depois gole? do jantar. Muito bom. Muito gostoso. Como vão vocês, meus amores? Vão bem? É? Puxa vida. É. Lindezas, eu tenho uma coisa pra vocês. Quero que você obedeça ao Wayne, sem desculpas. Vão demorar muito? Ah, eu não sei. Uma semana, talvez? 10 dias, no máximo. Mas isso é muito tempo. Qual o problema, filho? Seu pai e eu já fizemos viagens assim antes. Wayne sabe muito bem cuidar de você. É só fazer o que ele manda. Eu quero ir com vocês. Eu fui da outra vez. Jocelyn David McDowell, você não pode ir junto. A escola começa semana que vem. E eu quero que preste atenção. Quando voltar pra casa, eu vou perguntar ao Wayne como você se comportou. E se eu souber que você não obedeceu, eu vou te dar uma bela surra. Entendeu? Sim, senhora. Muito bem. Então agora você já pode ir pra cama. Tenho que ver se o Wayne lavou a louça. Vão demorar muito? Ah, eu não sei. Uma semana, talvez? 10 dias, no máximo. Mas isso é muito tempo. Presenting Superman. Up in the sky. Look, it's a bird. Josh. It's Superman. Now, Superman. And it's found the main line.
Se acalma, Josh. Fica tranquilo. Tá tudo bem. Josh, fica comigo. Tá tudo bem. Você sabe que gosta disso. Tentei 2 vezes contar à minha mãe, mas ela não acreditou em mim. Sabe, naquele tempo ninguém falava dessas coisas, ou pelo menos isso não devia existir. Mas o Wayne Bailey abusava de mim terrivelmente, desde quando eu tinha 13 anos de idade. E aí um dia, isso acabou. Se tocar em mim de novo, eu te mato, você tá entendendo? Ele deve ter ficado mais uns 2 ou 3 anos e foi embora. Sabia que eu era genioso e que o mataria. Quando fui crescendo, os esportes se tornaram uma válvula de escape para mim, principalmente o futebol americano e o basquete. De vez em quando, a minha mãe ia a algum jogo, mas nunca me viu jogar. O que ela fazia era ficar no carro chorando, porque era obesa demais para sentar na arquibancada. Cadê ele? Cadê ele? Não, Josh, não. Não. Deixa isso pra lá. Eu só quero uma coisa antes de eu morrer. Morrer? Que isso? Mas que história é essa, mãe? Eu só queria ver você se formar no colegial. Mãe, isso é daqui a 2 meses, a senhora sabe. Eu sei, filho. Escuta, Josh, você tem que me prometer 3 coisas. Tem que prometer que nunca, jamais será um alcoólatra. Você tem que prometer. Prometa que você será o tipo de filho de que eu possa me orgulhar. É claro, mãe. Não, você tem que prometer. Prometo. Prometo. Agora descansa, tá? Quando terminei o colegial, me alistei na Guarda Aérea Nacional com alguns amigos. Foi no verão de 1957. E aí, como não consegui entrar no treinamento básico junto com meus amigos, ingressei na Força Aérea Normal. Isso me permitiu estar com meus amigos durante 2 semanas de treinamento ativo na base da Força Aérea em Lackland. Ao fim de 2 semanas, meus amigos voltaram para Michigan. Mas o aeronauta Josh McDowell ainda teria mais 10 semanas de treinamento básico. E 3 anos e 9 meses de serviço normal. E tudo isso só para ficar com meus amigos mais 2 semanas. Depois do treinamento básico, fui transferido para a base Dover da Força Aérea no Delaware,
Oficialmente, eu era um mecânico trabalhando nas aeronaves C-124, os grandes aviões de carga. Mas parecia que a minha verdadeira função era ser jogador titular do time de basquete. Prática essa jogada. É o seguinte, vamos ser o Josh aberto para a jogada quando precisarmos. Para isso, nós vamos correr agora. Nós vamos correr com a bola pro Josh. Meu primeiro sargento se orgulhava muito de mim por ser titular do time. Tá legal? E vocês pulam no meio para fechar a defesa. Corram e abram rápido. Acreditem, eu era tratado como um rei em diversos aspectos. Mas ainda precisava trabalhar. Às vezes, as coisas simplesmente acontecem. Chamando o Dr. Stateman. Dr. Stateman, por favor. De nada. Você está Michael melhor Crawford, hoje? 340. Atenção, Michael Crawford, 340. Aviador McDowell? Sim, senhor. Sou o sacerdote Gardner. Sim, senhor. O que houve? É sobre a sua mãe. Minha mãe? O que é que tem, minha mãe? Ela faleceu, filho. Eu só queria ver você se formar no colegial. E depois, eu quero morrer. Morrer? Não posso seguir em frente, filho. Seu pai partiu meu coração. Pra onde vai? Pra Union. Pode entrar. Dizem que coração partido não mata. Mas eu sei que mata. Os abusos do meu pai partiram o coração da minha mãe. E ela perdeu a vontade de viver. Eu, por outro lado, bem, meu coração se endureceu e eu resolvi aproveitar tudo o que podia. Recebi dispensa médica da Força Aérea e comecei a planejar uma outra vida. Tracei os 30 anos seguintes da minha vida e fui para o Kellogg Community College, decidido a me tornar governador do Michigan, ou talvez até senador da República. Dependia de mim e de quem eu poderia usar como escada. Me tornei um jovem insensível, cético com a vida. Achava os cristãos, principalmente, dignos do mais profundo desdém. De cabeceira e acaba jogando pela janela também. Bom, a garota fica perplexa, entende? Mas é profissional e acha que ele tem algum tipo de fetiche, alguma coisa desse tipo. Então ela continua tirando a roupa. Eu acho que a gente devia mudar de assunto. Por quê? Os alunos ali são cristãos e o professor também. E? Eles podem se ofender. Mas eles se ofenderiam por quê? É capaz de nem entenderem a piada. Sabe, os cristãos têm dois cérebros, não tem? Um se perdeu e o outro saiu à procura dele. Então, você quer que eu termine a piada? Eu tenho uma melhor pra você. Tinha um homem cambaleando na floresta, totalmente bêbado, quando dá de cara com um pregador que está batizando alguém num rio.
Ele se aproxima do pregador, que sente o bafo de álcool e diz: você está disposto a encontrar Jesus? E o bêbado responde: com certeza. Então o pregador pega ele pela nuca, enfia a cabeça dele no rio, puxa de volta e diz: encontrou Jesus? E o bêbado cospe um pouco de água e diz: não, não. Então o pregador fica meio chocado. Aí ele pega o sujeito pela nuca, enfia na água de novo, segura ali por um tempinho, puxa de volta e diz: pelo amor de Deus, irmão, você encontrou Jesus agora? O bêbado enxuga os olhos, respira fundo e diz: não, senhor, eu não encontro em lugar nenhum. Tem certeza que foi aqui que ele caiu? Gostou da piada? Talvez você saiba uma melhor. Ou talvez você saiba uma história muito boa como Jonas e a baleia. Ah, não, essa é muito fraca. Que tal Noé e seu transatlântico? Bem-vindo à nossa mesa, senhor McDowell, se não estiver enganado. É isso aí. É bom estar aqui. Sabe, o que há com vocês, cristãos? Como assim? Pois é, entende, todo mundo sabe quem vocês são. E que só existe meia dúzia de vocês e mais você e um outro professor. Eu andei observando. É mesmo? É. Uma coisa que eu não entendo. O que os faz pensar que são tão diferentes de todos nós? Diferentes? É, bom, algumas de vocês são bonitas, eu admito. Muito bonitas. E parecem felizes quase todo o tempo. Foi lavagem cerebral? Sei lá, deve ter sido isso. Nós temos vida nova. Vida nova, mas como? Vocês reencarnaram ou sei lá, como conseguiram? Em Jesus Cristo. Ah, me faz um favor, não me venha com esse lixo. Disse lixo? É, a Bíblia, a igreja, é só religião. E se tem uma coisa que eu não tolero, é religião. Mas eu não disse religião. Eu disse Jesus Cristo. Jesus Cristo? Que porcaria é essa? Nós temos vida nova em Jesus Cristo. Jesus Cristo o quê? Mesmo que ele tenha existido, como pode um homem que viveu há 2000 anos influenciar a vida de alguém ainda hoje? Eu acho que isso você tem que descobrir. E o que tem pra descobrir? Ler a Bíblia e ter fé em contos de fadas? Ah, por favor, gata, você é mais esperta que isso. Na verdade, se você desmentisse a ressurreição, provaria totalmente seu argumento. O quê? A ressurreição, que Jesus Cristo se levantou mesmo do túmulo. Se provar que isso nunca aconteceu, vai desmascarar o cristianismo. Prove que é como você diz que é, mitos e contos de fadas. Essa é uma ideia. E eu estou falando sério sobre isso. Ah, é? Eu também estou. Veja até onde a sua investigação o leva. Foi bom conversar com vocês. Eu quero encontrá-lo de novo, Sr. McDowell. Meu nome é Josh. Josh. Da próxima vez, esteja mais preparado. Preparado? Você tá de brincadeira, né? Não, eu estou falando sério. Ah, vamos ver o que eu consigo provar. E não fiquem bravos comigo quando eu fizer todos vocês de palhaços. De jeito nenhum. Tenham uma boa tarde. Sabe, eu pediria que votassem em mim nas eleições estudantis, mas vocês são tão poucos que talvez nem fizesse grande diferença. Eu estava mesmo decidido a provar que os professores e os alunos estavam errados com relação ao cristianismo. Eu queria esfregar na cara deles, se é que me entendem. O problema era que não tinha material suficiente na biblioteca do Kellogg College para provar minhas ideias. É engraçado como essas coisas acontecem. Comecei a alimentar a ideia de ir à Europa para estudar os manuscritos originais que eu sabia estarem em algumas das bibliotecas de lá. Estávamos no início do verão de 1958. Eu tinha meu próprio dinheiro, isso não era problema. Então fui à Inglaterra e comecei a ler tudo que estivesse ao meu alcance. Li as obras de muitos céticos famosos. Também examinei os documentos de um grupo menor de indivíduos, todos especialistas em suas áreas de conhecimento, que no início eram incrédulos e depois se tornaram cristãos. Isso me deixou curioso. Eu queria saber por quê. O que os fez mudar? Havia o Lord Lyttelton, que se tornou ministro da Fazenda. Gilbert West, Sir William Ramsay, Frank Morrison, C.S. Lewis, todos cultos e bem-sucedidos. E céticos,
que se tornaram crentes depois de estudar os indícios com muita atenção. Na mesma viagem, fui à Alemanha, à França e à Suíça. E entrei em vários museus e bibliotecas e investiguei as estantes de vidro que continham livros raros e manuscritos. Não sabia ler grego nem hebraico, mas sabia que eram manuscritos verdadeiros. E estudei a história e a importância de cada um. Depois voltei à Inglaterra e um dia ou dois antes do meu retorno aos Estados Unidos, fui a uma biblioteca no extremo nordeste de Londres. Era uma pequena biblioteca de que alguém me havia falado. E tinha diversos livros e manuscritos que eu queria estudar. Mas nesse dia eu estava cansado, muito cansado. E me lembro que deviam ser umas 6 da tarde e me encostei na cadeira. Pus as mãos atrás da cabeça e disse alto: É verdade. E disse outra vez: É verdade. E de novo: É verdade. Quando comecei a viagem, eu era um aluno universitário prepotente e irritante, que achava que os cristãos eram cabeças de vento. Estava empenhado em desmentir as crenças deles e a ressurreição. Mas depois de toda a minha pesquisa, apesar do meu preconceito, percebi que eu não tinha uma defesa válida. Todos os indícios históricos apontavam para o outro lado e descobri que a minha rejeição da Bíblia e do cristianismo se baseava mais na emoção do que no intelecto. Eu não estava disposto a me tornar cristão. Mas tinha de admitir que havia fortes indícios a considerar. Indícios que exigiam uma decisão. Veio um correndo, se ajoelhou diante dele. De volta a Michigan, continuei meu curso na faculdade e comecei a frequentar uma pequena igreja chamada Igreja Bíblica de Factorville. O nome do pastor era Fay Logan. Ele sabia tudo o que passei e um dia preparou um sermão especial só para mim. Para ser mais claro, a salvação de Deus não é simplesmente um exercício intelectual. Somos salvos pela fé e pela confiança em Cristo. Então vou lhes perguntar: vocês estão dispostos a receber a dádiva da vida eterna que Jesus lhes está oferecendo agora? Vocês creem? E estão dispostos a se entregar? Vamos analisar o que esse compromisso envolve. Eu reconheço que sou um pecador que precisa de salvação. Em segundo, acredito de coração que Deus ergueu nosso Senhor Jesus Cristo da morte. E terceiro, confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Deus. Eu sabia que tinha de responder, mas não conseguia. Estava com medo. Eu tinha um receio persistente de que se recebesse Cristo como Salvador e Senhor, eu cometeria suicídio intelectual. Eu tinha medo do que meus amigos iam dizer. Eu tinha medo do que pensariam. O Espírito Santo convida vocês a vir e confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador. Quem virá? E então, graças a Deus, um dos meus amigos se inclinou e me fez uma pergunta. Quer que eu vá com você? Há quem pense que me tornei cristão pelo caminho intelectual. Não é verdade. Todo o estudo, todas as pesquisas, tudo foi o modo de Deus conquistar a minha atenção. E não ignoro, porque sem isso, eu jamais teria levado em conta a mensagem da Bíblia. Eu reconheço um pecador. Josh, esta Bíblia é sua. A porta que eu fechara para Deus aos 11 anos se escancarou de novo. E comecei a aprender que Deus é amor e me ama. Que tem paixão pelo relacionamento que tem comigo. E daquele dia em diante, com a ajuda do pastor Logan, comecei a aprender sobre a vida cristã. Se você seguir o que eu estou te dizendo. Mas não foram as provas que me levaram a Deus. Foi o amor dele.
Porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Foi isso que Deus, em misericórdia, fez por mim. Olha, lá vem ele. Josh, essa é minha namorada gay. Muito prazer. Eu não queria amar o meu pai nem perdoá-lo. Eu queria continuar a odiá-lo. Eu acreditava que ele tinha matado a minha mãe e destruído nossa família. Passei anos indo para a cama à noite, sonhando com maneiras de matá-lo sem ser pego pela polícia. E lá estava eu, um cristão novo, ainda decidido a odiá-lo. Então... Ô, pai, eu tenho uma coisa para dizer. Pai, eu te amo. Eu não sei quem ficou mais chocado. Ele ouvindo o que eu disse ou eu falando essas palavras. Foi quando eu soube que era verdade. Estava acostumado a amar quem eu amava, mas nunca tivera a capacidade de amar alguém que eu odiava. Eu tinha odiado meu pai, mas agora estava dominado pelo amor por ele. O cristianismo era real. Josh, como vai a faculdade? Porém, saber que era verdade, até mesmo saber que Deus me amava incondicionalmente, não facilitou lidar com certas coisas. Eu não consigo, pastor. Eu não consigo. Vai fundo demais. Josh, se isso é cristianismo, talvez eu deva desistir. Não dá. Eu sinto muito, pastor. É que isso é pedir demais. Não sou eu que estou pedindo, Josh. Ninguém me compreende. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram. Como também os ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ao todo, foi um processo que durou uns 6 meses. E sem a paciência e a sabedoria do pastor Logan, eu não o teria feito nunca. Mesmo quando consegui, não sentia emoção nenhuma nisso. Eu o fiz por fé, por obediência, sabendo que era o certo a fazer. Eu me lembro de ter desejado não conseguir descobrir onde ele morava. Mas acabei descobrindo. Telefonei e disse que iria visitá-lo. Josh. Wayne. Wayne? O que você fez comigo foi mal. E você sabe que foi. Mas eu vim a conhecer Cristo como meu Salvador, meu Senhor. E eu vim aqui te dizer
Eu vim aqui te dizer que Cristo morreu tanto por você quanto por mim. E eu te perdoo, Wayne. Tem mais uma coisa, Wayne. Não deixe que eu saiba que você tocou em algum garoto outra vez. Ou vai se arrepender. Martinho Lutero disse: Deus escreve o Evangelho não só na Bíblia, mas também nas árvores, nas flores, nas nuvens e nas estrelas. Ando pensando, Josh. Precisa se transferir para o Wheaton College. Wheaton College? Onde é isso? Perto de Chicago. É onde Billy Graham estudou. Vai exigir muito de você academicamente, mas acho que está à altura do desafio. Sabe, pastor, eu ando pensando em fazer direito. Ah, é? É. Bom, decida o que decidir, o Wheaton vai te ajudar a brilhar. Em Wheaton, eu tinha tempo para duas coisas, estudo e trabalho. Tinha um emprego de meio expediente à tarde, entregando documentos administrativos às escolas locais. Em consequência do acidente, os ligamentos do meu pescoço se romperam e minha coluna lombar sofreu graves lesões. Após 4 dias em tratamento intensivo, passei mais 1 semana e meia no hospital. Os médicos deduziram que minha recuperação seria lenta e resolveram que eu devia ir me curar em casa. Por ironia do destino, o homem que bateu em mim foi um motorista bêbado.
O plano era eu ficar em casa aos cuidados de uma enfermeira. Mas a enfermeira se atrasou no dia da minha chegada. Foi o meu pai que recebeu a ambulância. Trago ele aqui, amigos. Nós mandamos tirar a mobília daqui. Podem vir. Obrigado. Passaram-se uns 5 minutos quando meu pai entrou no quarto. Não entrou de fato no quarto. Ficou parado na porta. Eu não podia virar a cabeça, mas via o vulto dele de rabo de olho. Reparei em 2 coisas logo de cara. Uma, ele estava sóbrio. E a outra, ele estava chorando. Eu não mexia parte nenhuma do corpo, a não ser os olhos. Ele andava para lá e para cá. Nem uma palavra, nada. Eu o seguia com os olhos conforme podia. Josh. Como você pode amar um pai como eu? Pai. Eu aprendi uma coisa. Deus se fez homem. E ele se chama Jesus. E ele tem paixão pelo relacionamento que tem com você. Ele saiu do quarto e foi embora. Eu sei lá, talvez tenham se passado uns 45 minutos. Então, ele voltou a entrar no quarto. Josh, se Jesus pode fazer na minha vida o que eu vi ele fazer na sua, eu quero conhecer. Precisa pedir que ele entre na sua vida, pai. Abra seu coração para ele e ore. Meu Deus. Se você é um... Meu pai fez uma oração simples. Chamem de oração de agricultor, bem pé no chão. E eu só conseguia chorar. Por favor, me ajude.
Quando encontrei Cristo, minha vida mudou durante um período de um ano e meio. Mas quando meu pai tomou essa decisão, a mudança foi imediata. E o vi mudar bem ali, diante dos meus olhos. Foi como se aparecesse alguém que acendeu uma lâmpada na vida dele. E sabe, só uma vez depois disso, ele voltou a tocar no álcool. E levou até perto da boca. E foi só isso. Todos vocês se lembram de como eu era antes. Era o bêbado da cidade. Era uma vergonha para minha família. Tom, você estava no morro naquele dia, quando o Júnior estava mudando a casa. Eu estava tropeçando, caindo de bêbado. Eu era uma vergonha. Agora que minha mulher se foi, não posso me redimir com ela. Mas vou contar uma coisa que aconteceu bem aqui nesta lanchonete. O meu filho Josh me disse: pai, eu te amo. Foram essas palavras. Pai, eu te amo. Em consequência da decisão do meu pai de ter fé em Cristo, centenas de pessoas da nossa cidade e dos arredores vieram a conhecer Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Tudo por causa da mudança na vida do bêbado da cidade. Eu só queria que minha mãe tivesse visto isso. 14 meses depois, meu pai acabou morrendo. 3/4 do estômago foram retirados, o fígado inteiro estava destruído. Pelos 30 anos de bebida. Eu estava no Wheaton College quando chegou a notícia. O que me traz de volta ao começo da história. Eu tinha fugido da Capela Edman naquela noite. Que vá, tinha dito o sacerdote citando o profeta Isaías. Quem deixará suas habilidades nas mãos de Deus? Com certeza não seria eu. Mesmo eu sendo aluno do Wheaton College. Eu ainda tinha sensações de inferioridade. Eu ainda tinha cicatrizes dos abusos, da violência e da destruição da família. É claro, eu até que consegui esconder essas coisas dos outros. Mas como esconderia de mim mesmo? Me lembro de pensar, acho que eu devia ir embora. Talvez eu deva largar a fé. O que eu sempre ouvia como cristão era que Deus queria usar meus talentos e habilidades para a sua glória. Isso gerou um problema enorme para mim. Eu achava que não tinha nada a oferecer a Deus, além da fraqueza e fracasso. A história da minha vida não tinha final de contos de fadas. E então fiz algo que pensava que não faria nunca. Parei e disse: Deus, eu só tenho fracassos. Mas se puder pegar minhas fraquezas e se glorificar por meio delas, servirei o Senhor com todas as minhas forças. E esta é a história, meus amigos. É a história de como Deus me salvou da destruição. Como Ele escolheu as coisas bobas e simples para confundir os fortes e sábios. O resto, acho que vocês diriam, é história. Talvez você se identifique com parte da minha história. Pais alcoólatras ou viciados em drogas, abusos, ou a sensação de solidão quando você acha que não importa para ninguém se você está vivo ou morto. Ou aquela falta de esperança que vem
daquela sensação de que Deus não vai me perdoar, ou é tarde demais. Quero que você entenda uma coisa: nunca é tarde demais. Uma das barreiras que me impediam de me aproximar de Deus pode ser o seu problema também. Era a imagem do meu pai terreno. Sabe, todos diziam: o seu pai celestial te ama. E isso não alegrava minha vida, me entristecia. Você pergunta por quê? Porque eu não era emocionalmente capaz de discernir a diferença entre um pai celestial e um pai terreno. Quando eu era criança, pais machucavam. Uma coisa eu tive de descobrir, porém, é que o cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. Você diz, qual é a diferença? Religião se trata de homens e mulheres tentando abrir caminho até Deus, por meio de boas ações e rituais religiosos. O cristianismo é Deus vindo a nós por intermédio do Filho Jesus Cristo, nos oferecendo um relacionamento. A maioria pensa que cheguei a Cristo por causa de todas as provas que documentei nos meus livros. Mas nada disso me levou a Cristo, tudo só demonstrou que era verdade. O que de fato me levou a Cristo foi o amor de Deus. Deus me amou tanto que se eu fosse a única pessoa viva, Cristo ainda morreria por mim. E é a mesma coisa com você. Talvez esteja dizendo, Josh, eu quero conhecer Cristo pessoalmente. Eu quero saber que fui perdoado. Quero saber, se eu fosse morrer hoje, onde passaria a eternidade. E você pode. Chegamos a Cristo pela fé e pela oração, exprimindo esse nosso desejo. E talvez a oração que eu faço possa ajudá-lo a exprimir esse desejo para Deus agora mesmo e convidar Cristo a entrar na sua vida. Não peço a vocês que abaixem a cabeça, nem mesmo peço que fechem os olhos, porque anos atrás eu aprendi que o segredo da oração não é a posição do corpo, mas a atitude do coração. Esta é a oração que eu fiz. Senhor Jesus, preciso do Senhor. Obrigado por morrer na cruz por mim. Me perdoe e purifique. Agora mesmo tenho fé em vós como Salvador e Senhor. Entre na minha vida. Obrigado por poder confiar em vós. Em nome de Cristo, amém. Se você fez essa oração comigo e foi sincero, quero que você nos próximos dias procure um seguidor de Jesus e conte para ele ou ela a decisão que você acabou de tomar. E faça uma coisa que eu fiz. Pegue uma Bíblia, abra no 3º capítulo de João, está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. E leia João capítulo 3, 3 vezes. E depois quero ajudá-lo a crescer. Quero ajudá-lo a ver Cristo mudar a sua vida verdadeiramente de dentro para fora. Visite o meu site. É josh.org/undaunted. josh.org/undaunted. E eu poderei contar a você muitas coisas no meu site que o ajudarão a ver Deus mudar sua vida para sempre. Muito obrigado por me deixar fazer parte da sua vida. Deus te abençoe.